Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor João Vitor e nós vamos iniciar mais uma aula de matemática. E para a aula de hoje, eu tenho aqui para a gente expressões numéricas. Nessas expressões, a gente vai colocar várias operações, entre elas adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. Então, a nossa ideia aqui é efetuar cálculos, resolver alguns problemas para a gente estar dando aí uma revisada nessa parte de expressões e também na realização das operações. Então vamos aqui ver essa questão. Olha só, Ana foi ao mercado e levou para pagar suas compras uma nota de R$100. A quantidade e o preço dos produtos comprados por ela estão indicados no quadro abaixo. E aí aparece aí nesse quadro a lista de compras. E aí nessa lista nós temos aí 3 kg de arroz a R$ 1,80 o quilo. 4 kg de batatas a R$ 2,50 o quilo. 12 garrafas de refrigerante a R$ 2,60 cada garrafa. 1 kg de feijão, R$ 3,40 o quilo. 5 kg de frango, 5,9 o quilo. Então aí a informação da lista, né? E aí a gente vem aqui agora, né, como se fosse a pergunta dele. Com base nessas informações, indica o que se pede. Escreva uma única expressão numérica para calcular o valor do troco que Ana receberá ao fazer as compras. Então, olha só, ele não quer saber aqui nesse item A o valor do troco, mas ele quer que você deixe informado qual que seria o cálculo que você iria realizar para encontrar esse troco, né? E esse cálculo ele pede que fique indicado como uma expressão numérica. E aí a gente vai montar essa expressão. Vamos colocar assim. Como ela tem R$100, nós vamos colocar aqui 100 menos tudo que ela vai ter que pagar. Então eu vou colocar aqui um colchete para separar, porque se a gente olhar essa lista de compras, ela tem muita informação, né? Tem arroz, tem batata, tem os refrigerantes, e aí cada coisa está discriminada de tal maneira que o arroz está por quilo, né? O valor por quilo, então eu vou ter que deixar indicado aqui quanto que ela vai pagar nos 3 quilos, o mesmo com a batata, o mesmo com o feijão e o mesmo com o frango. Então eu vou começar aqui com o primeiro item, que é o arroz. Olha só, se 3 kg de arroz é R$ 1,80, então ela vai ter que pagar aqui 3 vezes 1,80, né? 1,80 é o mesmo 1,8. Eu posso deixar assim, ou poderia também já deixar como se fosse o valor total do arroz, né? Multiplica logo esse 3 por 1,8 e deixo menos o valor aqui, não estaria errado. Vamos aqui para as batatas. 4 kg de batata a R$ 2,50 o quilo. Então, mais 4 kg de batata a R$ 2,50 o quilo. Então, vezes 2,50. Olha só, você pode estar se perguntando, professor, mas aí não é para tirar dos 100 e dessa vez você colocou mais. Porque lá no início eu já coloquei menos, né? Menos, e aí eu fechei com o colchete, né? Significa que eu vou subtrair tudo isso aqui. É como se eu tivesse primeiro, depois desse menos colchete, eu tivesse aqui somando toda a dívida da compra. E aí, depois que eu somar toda a dívida, eu vou pegar lá o sinalzinho que eu coloquei aqui e vou subtrair o valor desse 100 aí, para a gente saber o troco, né? Por enquanto ele só quer saber a expressão, né? Ele não quer saber o valor do troco. Então, vamos aqui para os refrigerantes. Olha só, 12 garrafas de refrigerantes a R$ 2,60 cada. Então, mais, parênteses, 12 vezes 2,60 e fecha aqui. Agora a gente tem 1 kg de feijão a R$ 3,40 o quilo. Então vou continuar a expressão aqui, ó. Vamos colocar o quilo de feijão. Como é só 1 vezes 3,40, então como eu já estou fazendo dessa maneira com os parênteses, eu vou deixar também 1 vezes 3,4, aqui é do feijão, e 5 kg de frango a R$ 5,90 o quilo,
mais, parênteses, 5 vezes 5,90. Fecha e, para finalizar, eu fecho o colchete que eu abri aqui lá no início. Então, essa é a expressão numérica que vai calcular o valor do troco que Ana receberá ao fazer suas compras, certinho? E aí, a gente respondeu aqui o item A, né? Mais organizado aqui embaixo, está essa expressão que a gente montou, né? Aqui a gente está usando o valor todo mais 1,8 ou 1,80 significa o mesmo valor. Tá vendo que aqui nessa parte só tem o 3,4, né? O 3,40, justamente porque 1 vezes 3,4 é o próprio 3,4. Então, essa daí é a resposta do item A, certinho? Então, olha só, seguindo, a gente tem aqui o item B, né? E o item B ele fala o quê? Calcule o valor do troco recebido por Ana. Agora sim, ele quer saber o valor do troco. Como no item A nós já tínhamos montado a expressão, então vamos resolver essa expressão e a gente vai ter o valor do troco de Ana, certinho? Então vamos lá, ó, 100 menos. Vou logo fazer essas multiplicações. 1,8 vezes 3, vamos colocar aqui, 1,8 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Olha a vírgula, uma casa. Então aqui é 5,4. Mais 4 vezes 2,5. Vamos fazer aqui a multiplicação de 4 vezes 2,5. Então, 2,5 vezes 4. 4 vezes 5 é 20, vai 2, 4 vezes 2 é 8, mais 2 é 10. Uma casa da vírgula, 10. Então, aqui está dando R$10. Mais 12 vezes 2,6. Vamos colocar aqui para a gente efetuar esse cálculo também, que é 2,6 vezes 12. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 2 é 2. Soma 2, 5 mais 6, 11, vai 1. 1 mais 2 é 3. Uma casa da vírgula vai ficar 31,2. Mas, vamos apagar aqui essa conta, porque logo em seguida a gente tem o 3,40, né, que seria aquela multiplicação de 1 vezes 3,40. Então, aqui mais 3,4 mais... E aqui a gente tem 5 vezes 5,9. Então, 5,9 vezes 5, 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 5 é 25, mais 4 é 29. Uma casa da vírgula vai ficar 29,5. E aqui fecha. E aí a gente vai agora somar tudo que tem lá dentro, depois a gente pode subtrair com esse 100. Então, 100 menos... Vamos aí resolver agora essas somas. Então, a gente tem aqui 5,4 mais 10, vai ficar 15,4. Podemos fazer aqui também, 31,2 mais 3,4. Vai ficar 34,6 mais 29,5. E aí, a gente vai somar agora esse 15,4 mais esse 34,6. Então, vamos organizar essa conta. 34,6 mais 15,4. 4 mais 6 é 10, vai 1. 1 mais 4 é 5, mais 5 é 10. Vai 1. 1 mais 3 é 4, mais 1 é 5. Então, aqui, a vírgula desce a vírgula, 50. Vamos organizar. 100 menos 50
mais 29,5. Vamos efetuar essa soma, então vai ficar 100 menos 50 mais 29,5 vai ficar 79,5. E aí a gente faz agora a subtração, 100 menos 79,5. Então, como que ficaria isso? 100 menos 79. Opa, vamos colocar esse 79 no lugar correto. 79,5. Aqui, como não mostra vírgula, ele tem a vírgula no final. Observa que os números de cima, aqui são todos zeros. Então, a gente vai pegar emprestado aqui desse 1. Aqui ficaria 10, mas ele vai ter que emprestar para o outro zero. Então, 9 e aqui 10. 10 menos 5 é 5, 9 menos 9 é 0 e 9 menos 7 é 2. Olha só, o troco que Ana vai receber ao fazer as suas compras é de R$ 20,50, né? 20,5 é o mesmo R$ 20,50, certinho? Então, essa letra B, ela é um pouco mais trabalhosa porque a gente tem que efetuar todas as contas que ela tem que fazer da compra dela, né? Mas não é uma questão difícil, basta a gente realizar as operações, certo? Então, olha só, seguindo, a gente tem aqui essa outra questão, que ela diz o seguinte: Margarida viu no quadro negro algumas anotações da aula anterior, um pouco apagadas, conforme mostra a figura a seguir. Qual o número apagado, né? Ele quer saber qual o número que foi apagado. Olha só, olhando no quadro, a gente tem 2 vezes 12 menos, aí tem o número que foi apagado, certo? Aqui ele deixou aí esse espaço com um borrão branco, né? Foi o número apagado. Tudo isso segue dividido por 3 e é igual a 5. E aí quer saber se é o 9, 10, 12 ou 13. Uma das maneiras que a gente pode responder essa questão poderia ser substituindo os valores aqui das alternativas no valor apagado, efetuando o cálculo e vendo se bateria o resultado igual a 5. Outra maneira que a gente pode fazer é chamar esse valor apagado de uma letra, né? Um valor desconhecido. Vamos chamar ele aqui de x. E aí a gente tenta fazer algumas manobras, né, utilizando as propriedades matemáticas. Então, olha só, na parte de cima eu tenho 2 vezes 12 menos o valor. Pela regra, eu teria que fazer de toda maneira primeiro a multiplicação. Então, é isso que eu vou fazer. 2 vezes 12 vai ficar 24 menos x, dividido para 3 é igual a 5. E aí, olha só como ficou. Certamente, se a gente pensar assim, aqui em cima é um número que foi dividido por 3 e deu igual a 5. Um número que foi dividido por 3 para dar igual a 5, ele é propriamente o 15, né? Que seria a mesma coisa de falar. Se esse 3 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, 24 menos x vai ser igual a 5 vezes 3. Então, 24 menos x tem que ser igual a 15. E a gente pode analisar que número menos 24 vai ser igual a 15. Olha só, é fácil ver que aqui é o número 9, né? Já que 24 menos 9 é igual a 15. Outra coisa que você poderia fazer é o quê? Esse 24 que está positivo, ó, ele passa para o outro lado, um negativo. Então, ficaria menos x igual a 15 menos 24. Menos x vai ser igual a 15 menos 24, menos 9. Está tudo negativo, é como se tivesse menos um x, né? Então, esse 1 que está multiplicando x, esse 1 negativo, ele passa para o outro lado dividindo. Seria menos 9 dividido para menos 1, que é igual a 9, né? Ou, como se falam, multiplica tudo aqui por menos 1, os dois membros por menos 1, para que fique tudo positivo, né? Ficar x igual a 9. E x igual a 9, nós temos aí a alternativa de letra A. Então, o número que foi apagado foi o número 9, tranquilo?
Então, essa questão a gente teve que fazer umas manobras, né? Ela é um pouco mais elaborada porque a gente tem que ter essa ideia de ir resolvendo e procurar o número que não conhecemos ainda. E seguindo aqui, a gente tem uma outra expressão, né? Uma expressão grande. Já antes de ler, né, já dá para ver aqui que tem várias operações aqui. Então vamos ver como que ele quer que a gente faça. Que número representa a metade do resultado da expressão numérica abaixo? Então tem que calcular a expressão e depois a metade desse valor. Então vamos aqui efetuar essa expressão. Olha só. Começa aqui com colchete, podemos fazer essa multiplicação. 4 vezes 5 é 20, menos 6 vezes 3, tem que fazer a multiplicação primeiro aqui. 6 vezes 3, 18, então menos 18. Tudo isso aqui é dividido por 5 vezes 13, então vamos multiplicar aí esse 13 vezes 5. 5 vezes 3 é 15, dá 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. Então aqui vai ficar 65. E aí, seguindo, nós temos menos 9 vezes 7. 9 vezes 7 é 63. Fecha e fecha o colchete que foi aberto. Mas, olha só, 12 ao quadrado, né? Então, aqui está entre parênteses, tem uma divisão, uma multiplicação. Pela regra, nós temos que resolver primeiro a potência, né? Então, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144, dividido por 6 vezes 4, 24. E isso aqui está dividido, aí temos aí uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada, eu tenho 6 vezes 8, que é 48, menos 4 vezes 11, que é 44. E aqui ele fecha o colchete. Então vamos lá para o início, resolver. Então olha só, 20 menos 18 é 2, dividido por 65 menos 63 é 2, também fecha aqui. Mas olha só o que eu estou fazendo e estou repetindo somente o que eu não fiz, né? Ó, 20 menos 18 é 2. E aí não teria necessidade de eu repetir novamente o parêntese aqui, né? Não ia fazer nenhuma diferença, mas também não ia agregar, né? O colchete eu tenho que repetir porque eles estão separados, certo? E eles estão separados aqui, né? Tem aqui o sinal de divisão. Certinho? A gente já tinha feito essa parte aqui, né? 20 menos 18, 2, dividido por 65 menos 63, que deu 2, né? Olha só, aqui é o sinal de divisão e aqui o resultado desse daqui. Vamos continuar. Então, aqui continuando, nós temos sinal de mais, e aí tem 144 dividido por 24. Então, vamos encontrar um número aqui que multiplicado por 24 dê 144. Então, vamos começar a multiplicar alguns números aqui. Se eu multiplicar por 6, 24 vezes 6. 4 vezes 6 é 24, vai 2. 6 vezes 2 é 12, mais 2, 144. Então, já encontrei o resultado dessa divisão. 144 por 24 dá 6. Certo? Então, 6, e aí dividido por a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 48 menos 44, que é 4. Então, olha só o tamanho que ficou já essa expressão, né? Já está bem pequena e ficou bem mais simples. Então, 2 dividido para 2 é 1, mais 6 dividido, raiz quadrada de 4 é 2, 1 mais 6 dividido para 2 é 3. 1 mais 3 é 4. Só que, calma lá, né? 4 não é a resposta. Por quê? Porque ele está querendo saber a metade do resultado da expressão. O resultado da expressão foi 4, a metade de 4
4 dividido para 2 é igual a 2, né? Então a resposta correta é 2. Podemos marcar aí a alternativa de letra B, né? Que seria aqui a resposta correta. Certinho? Então, continuando aqui na questão 4, ela fala assim: um comerciante fez 3 vendas e teve prejuízo de R$16 na primeira venda. Então, dessas 3 vendas, ele já teve um prejuízo de 16 na primeira, prejuízo de 23 na segunda e um lucro de 45 na terceira. É possível calcular o saldo resultante das 3 vendas da seguinte maneira. Então, qual que seria a seguinte maneira? Aí tem as alternativas, né? A gente tem que ver qual das alternativas está de acordo com esse problema que ele propôs. Então, olha só, se na primeira ele teve prejuízo, vamos analisar a letra A. Ele colocou menos 16. Certamente, se for numa expressão, o valor é menos 16, ele vai sim representar um prejuízo. Aí mais um prejuízo de 23, colocou menos 23. Está correto. E um lucro de 45 mais 45 está correto também. Só resta ver se realmente vai dar aí R$6, né? Quando você tirar aí o que foi que teve de prejuízo e o que foi que teve de lucro. Então, vamos efetuar isso e ver se isso está feito, né? Se o cálculo final está feito de maneira correta. Por mais que ele colocou as expressões aqui, certo? O menos 16, o menos 23 e o 45 de maneira correta, mas ele pode querer enganar a gente mesmo assim e colocar o resultado final como um erro, né? E a gente marcar pensando que está correto. Então, menos 16 e menos 23, vamos efetuar. Como eles são negativos, os dois, a gente vai somar eles. Então, 3 mais 6 é 9, 2 mais 1 é 3. Então, olha só, essa parte aqui desses dois, eles vão representar menos 39. E aí vai ficar menos 39 mais 45, menos 39 mais 45 realmente é 6. Então, a resposta aí já está aqui na letra A, né? A gente pode já marcar a alternativa de letra A como alternativa correta. Mas vamos analisar as outras alternativas. Olha só, letra B, menos 16, prejuízo de 16 que ele teve na primeira venda. Menos 23, prejuízo de 23 que ele teve na segunda venda. Menos 45, não é porque ele teve um lucro aqui. Então a gente precisa nem efetuar, porque aqui já está, não está, né, de acordo com o problema. 16, né, na letra C, 16 teria que ser menos 16, então também não está de acordo. A letra D, menos 16, só que ele colocou aqui mais 23, e a gente sabe que na segunda venda foi prejuízo, então teria que ser menos 23. E ele ainda troca que na terceira venda, que é o lucro, ele coloca como prejuízo. Então fica como certo mesmo a alternativa de letra A. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!